Hoje nós vamos falar sobre processo criativo na prática, né? Hoje nós vamos falar sobre como que as ideias são geradas e como que a gente faz com que essas ideias ganhem o mundo fático, beleza? Sem dúvida alguma, gente, para que haja influência é necessário que haja uma comunicação. A influência, ontem na caixinha de pergunta veio uma pergunta muito interessante, falando assim: você acredita que todo mundo tem o dom de influenciar? Primeiro que influência não é dom, beleza? Influência é habilidade, inclusive uma das grandes habilidades da atualidade. Uma das habilidades essenciais para qualquer profissional. Uma das habilidades requisitadas por grandes empresas como Google, Amazon, Apple, pra gente falar Apple não tem. Então, diante disso, eu tenho certeza, não só creio, como eu tenho certeza, que todas as pessoas podem desenvolver a habilidade de influência. Lembrando que a habilidade de influência, ela é consequência. A influência, ela é consequência de uma comunicação autêntica posicionada. É o famoso CAP, Clube Atlético Paranaense, lembra aí? Né? Então, quando a gente tem essa comunicação criativa, que está dentro dessa comunicação, autêntica. Criativa de que maneira? Autêntica. A criatividade, ela é algo pessoal intransferível. A criatividade não permite comparação. A criatividade, ela não permite com que eu avalie a minha criatividade a partir da régua do outro. A criatividade não permite que eu pegue, por exemplo, um conteúdo que eu produzi, um conteúdo que a Dani produziu, um conteúdo que a Nath produziu, um conteúdo que o Felipe produziu, e eu faça neste conteúdo, eu crie, no caso, né? Como que eu falo? Eu faça comparações entre eles. É impossível, porque é único. A criatividade é algo que cada um carrega. É a mesma coisa que eu falar assim: fulano é melhor pai do que o outro, fulano é melhor mãe que o outro. Não tem como, gente. Fulano pode ter desejo de ser pai ou desejo de ser mãe. Pode realmente exercer a maternidade ou exercer a paternidade. Mas melhor e pior não tem como, porque são questões subjetivas. Dessa forma, a criatividade não cabe uma comparação. Ao mesmo tempo, gente, isso facilita com que nós possamos ousar criativamente. Por quê? Se eu não tenho comparação, por que eu tenho que ter medo de ser criativo? Por que eu tenho que ter medo de deixar surgir esse potencial criativo que eu carrego? Por que eu tenho que ter medo de deixar nascer e de deixar fluir essa habilidade de influenciar o outro? Se você não desenvolve a habilidade de influenciar, o seu concorrente vai desenvolver e ele vai te ultrapassar. Se você não desenvolve a sua capacidade criativa, a sua comunicação assertiva, autêntica, posicionada, alguém neste momento está trabalhando essa comunicação e com isso está aproximando do teu cliente ideal e com isso pode ocupar o teu lugar no mercado. Ser criator não é mais uma opção, é a única opção. É preciso que todo profissional ele desenvolva a sua capacidade de ser criator. Todo profissional hoje precisa desenvolver essa capacidade. Todo profissional precisa desenvolver essa habilidade de influenciar a partir de um conteúdo criativo. Bem? Então, diante disso, despertando essa criatividade que há em todos nós, a criatividade é algo que é imanente. Por que a criatividade é imanente, Alex? Porque a criatividade, ela sim é dom de Deus. E todos nós, para mim, nascemos com esse dom, porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. A questão é que a gente deixa morrer o lado direito do nosso cérebro, que é responsável pelas ideias criativas. Por isso que, quanto criança, a gente é extremamente criativo. E vai ficando adulto, a gente vai usando mais a racionalidade,
vai diminuindo o nosso potencial criativo. Comenta aí, vai comentando, vai mandando reviewzinho, mas não deixa de comentar não. Tá? Não deixa de comentar não. Beleza, vamos nessa. Tá. Vamos para a introdução hoje. Então hoje eu quero esmiuçar o processo criativo para vocês. Como que você vai começar a colocar esse processo criativo que tanto eu falo que existe em todos nós para fora? Primeiro ponto, assim, a introdução dessa aula é a gente saber o seguinte: todas as ideias são geradas. Tudo aquilo que não foi gerado em mim, eu copiei de alguém. Tudo aquilo que eu copio de alguém não é autêntico. Tudo aquilo que eu copio de alguém não é verdadeiro. Tudo aquilo que eu copio de alguém pode ser verdadeiro, mas não para mim. Ele não é imanente, ele não é natural. Logo, perde-se a autenticidade, perde-se o poder de influência. Hoje é uma live disruptiva para a tua história. E te falo por quê. Porque hoje você vai entender. Bonjour, Paris. Você vai entender que todo mundo que copia algo que está na trend do TikTok, na trend da internet, automaticamente ele está decidindo ser um medíocre. Alex, isso é sério? Sim, isso é sério. Mas as pessoas estão decidindo diariamente a serem medíocres quando seguem o algoritmo. Simplesmente pelo fato de seguir o algoritmo. Ideias são geradas. Quando eu falo em geração, provavelmente você vai lembrar de gestação. Gestação, galera, demanda tempo. Gestação demanda cuidado. Gestação, beijo na sua mãe, filhão. Gestação demanda atenção e processo. Guarde comigo. Toda gestação interrompida antes do tempo gera morte. Toda gestação que passa do tempo gera anomalia. Fato é, se as ideias são geradas em nós, se as ideias são geradas como uma gestação, pare de querer forçar a sua ideia ser colocada para fora no tempo errado. Um dos grandes erros é que a gente quer competir e a gente quer quantificar aquilo que é apenas qualitativo. Não se quantifica a criatividade. Não se quantifica aquilo que é apenas natural, imanente e que é gerado. Se você quer dominar essas redes, se você quer ter um conteúdo assertivo, você vai ter que aprender a gerar ideias dentro de um processo criativo que não interrompa gestações. Há pessoas aqui que possuem uma criatividade alarmante. Há pessoas aqui que possuem grande capacidade de influenciar, mas que estão matando esses projetos porque estão decidindo romper a gestação antes do tempo e levado à morte seus projetos de influência. A coisa certa no tempo errado, ela se torna errada. A ideia certa, mal formada, te leva à morte. A ideia certa, formada e colocada para fora no tempo errado, leva à morte de um grande projeto que poderia ser a transformação da tua história. Crie, mas crie no tempo correto. Preste atenção. Existe uma coisa, gente,
que se chama time. Na vida, o time é fundamental. E não é diferente quando se fala de gerar a nossa querida criatividade. É claro que vão ter momentos em que vão vir clarões criativos. Manda aviãozinho aí, galera. Vão ter momentos que vão vir ápices criativos. Vão ter momentos que vêm aquelas ideias que já parecem formatadas, mas isso só vai acontecer, pode ter certeza, quando você já está dentro de um processo criativo constante e consistente. Isso só vai acontecer quando este processo de criação já está avançado e contínuo. Digita aqui comigo, eu sou criativo. Digita, eu sou criativo. Galera, se você é criativo, não se esqueça que sonhos são projetos em espera. Os nossos sonhos são projetos que estão apenas esperando o tempo correto para nascerem. A gente não faz as coisas para dar certo. A gente faz no tempo certo e até dar certo. A gente não faz para ver se dá certo. A gente faz no tempo certo, inicia no tempo certo, até dar certo. Existe Mas para que isso aconteça, entrando na aula, né? Eu quero trazer um pensamento de um filósofo e educador brasileiro muito forte, chamado Rubem Alves. O Rubem Alves diz assim: nós somos incongruentes, nós somos contraditórios, porque a gente sonha com o voo, mas nós temos medo das alturas. Sonhamos com o voo, mas temos medo das alturas. Você sonha com a influência, mas você tem medo de colocar a tua criatividade no mundo dos fatos que vai te levar à influência. Rubem Alves vai falar: para voar é preciso amar o vazio, porque o voo só acontece se houver o vazio. Você já viu um voo acontecer onde não há vazio? O vazio, para Rubem Alves, é o espaço da liberdade. Espaço da liberdade é a ausência de certezas. Os homens querem voar, mas eles temem o vazio, porque eles temem a incerteza. A criatividade nada mais é do que deixar nascer, deixar ser projetado algo que você carrega em um vazio que está aguardando a tua mensagem. E é isso que vai te fazer voar alto. Você até quer voar, mas você tem medo das alturas? Você quer voar, e para voar o vazio é necessário, senão por onde vai passar a sua aeronave? Só que vazio também é a ideia de incerteza. Você quer voar, mas você não quer perder o controle. Você quer voar, mas você tem medo do incerto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para voar, para ser livre, é preciso que aprenda a conviver com a incerteza e a vulnerabilidade. A sua criatividade, ela é algo sem valor enquanto está dentro da tua mente. A sua criatividade, a sua capacidade é algo sem valor, a tua ideia, enquanto está na tua mente. Agora, quando ela está formatada na tua mente e quando você ousa jogá-la neste mundo de incerteza, da possibilidade inclusive de ser rejeitado. Porque a rejeição de uma ideia não muda quem você é.
Mas a aceitação da ideia mudará o status de onde você está. Preste atenção no que eu vou te falar. Só pode voar aqueles que sabem viver com incertezas. Mas aí eu te pergunto nessa manhã, você sabe viver na incerteza? Ou você, como diz o Rubem Alves, está sendo uma daquelas pessoas que estão trocando o voo por gaiolas? Quer saber a diferença? O voo é o lugar da incerteza, onde você projeta a tua criatividade, onde você, de forma ousada, coloca um conteúdo que vai te tornar influente. Mas a gaiola é a certeza onde você está agora. É onde as certezas moram. Porque eu dentro da gaiola eu sei que eu vou ter comida sempre. Eu dentro da gaiola eu sei que eu vou ter um lugar pré-determinado para eu poder brincar. Infelizmente a gente se acostuma com as gaiolas na nossa vida. E o Rubem Alves vai falar assim, é um engano pensar que os homens seriam livres se pudessem. Segundo ele, é um engano. Porque eles não são livres porque um estranho os engaiolou. É um engano acreditar que se as gaiolas estivessem abertas, eles voariam. A verdade é o oposto. Isso quem fala é Rubem Alves. Os homens preferem as gaiolas ao voo. Afinal de contas, são eles mesmos que constroem as gaiolas onde passarão as suas vidas. Influente, o que eu quero te chamar neste momento na tua história é a gaiola que você construiu e que você se encontra nela hoje. Não foi ninguém que te colocou nela. Nós construímos a gaiola em que nós nos prendemos. Quando eu não deixava fluir o meu lado criativo, o meu lado artístico, eu estava preso em uma gaiola que eu mesmo projetei. Eu estava preso em um local que eu mesmo desenvolvi para que eu vivesse num lugar seguro enquanto empresário. Agora deixa eu te falar uma coisa. A gaiola está aberta. É hora de você decidir se vai se jogar no vazio de incertezas, mas que te dá liberdade, ou se você se mantém preso dentro da gaiola do medo, da gaiola da falta de fé, da gaiola da incredulidade em você, da gaiola da falta de evolução e conhecimento. A gente se prende todos os dias. A gente se prende todos os momentos. Mas é chegado um tempo de se libertar das gaiolas e voar. E voar. Você foi feito para voar, mas você tem decidido ficar na gaiola. Há uma sabedoria muito grande no Rubem Alves. Para mim, um dos grandes filósofos e educadores brasileiros. Mineiro, né? E o primeiro ponto para você sair da gaiola, uma consciência que você precisa ter, é que os nossos erros, eles são esboços do nosso sucesso. Enquanto eu erro, eu aprendo e eu construo o caminho do meu sucesso. Ninguém foi perfeito
no primeiro pouso ou no primeiro voo. Nenhum piloto é perfeito no primeiro pouso ou no primeiro voo. Ontem nós estávamos conhecendo o Google. E quem estava nos apresentando Tem um livro físico sim aqui comigo. Enquanto a gente estava sendo apresentado ao Google por uma americana, ela falava assim, isso aqui não pode filmar porque aqui é o prédio dos heads. Pra quem não sabe o que é head numa companhia, são os cabeças, são os caras que mandam. E a gente estava diante do prédio onde está boa parte da comunicação mundial. Nós estávamos no Google, uma das 4 empresas mais valiosas do mundo. Para vocês terem ideia, essa mulher que estava fazendo a visita com a gente, ela tem acesso a uma informação muito preciosa. Além dos dados que ela tem acesso, que para mim isso já é algo muito forte, né? Mas, por exemplo, ela sabia se o CEO estava naquele prédio ou não, mas ela não podia falar. Por quê? Por conta de segurança. Nós estamos falando de um dos caras mais importantes do mundo. É o CEO do Google. E ela não podia falar, mas ela é quem acessa esse cara a qualquer momento. E aquela mulher estava gerenciando a nossa visita no Google. Eu já negociei com o Google algumas vezes. É uma empresa que eu sou realmente muito fã. Mas eu nunca tive tão perto de um CEO. Eu nunca tive tão perto de alguém tão importante para o mundo como essa mulher que estava ontem gerenciando. E aí eu fiquei pensando, quantos anos tem essa mulher? Ela tem 33 anos. Mas antes dela ser a head do Google, sabe o que essa mulher fazia? Ela foi piloto das Forças Armadas americanas. Essa mulher já viveu uma experiência absurda. Ela é também uma pessoa da inteligência americana. E aí eu te digo, com 33 anos, essa mulher já viveu a experiência que pessoas com 60 anos não viveram. O Felipe vai fazer uma live onde ele vai explicar o case dessa mulher, que está ligado à educação da mãe dela. Essa mulher também, eu fiquei sabendo um pouco depois, ela traz traumas por conta do abandono paterno. Mas aí eu te pergunto, o abandono, sim, estou aqui nos Estados Unidos, galera, o abandono paterno poderia fazer essa mulher paralisar. Poderia virar a gaiola a qual ela iria se inserir. Mas não. Este fato não a colocou em uma gaiola. Este fato não determinou a história da vida dela. Existem gaiolas que foram preparadas para que a gente entre. Mas você pode decidir não entrar. Você pode decidir continuar voando e voando muito alto. A nossa vida não é melhor e nem pior que muita gente. A questão é o que nós estamos fazendo neste cenário. E o primeiro ponto que eu quero te falar: respeite o tempo. O primeiro ponto da live de hoje é: respeite o tempo do seu processo criativo. Quem não respeita a regra não consegue viver a liberdade. Preste atenção no que eu estou te falando.
quando eu não respeito uma regra de uma comunidade, essa comunidade me enjaula. Chama prisão. E quando há uma quebra de regras, quando eu sou egoísta e penso somente em mim. Quando eu mato, é um ato de egoísmo. Quando eu roubo, é um ato de egoísmo. Eu infringindo regra, é um ato de egoísmo. Tutu, fica nessa live, tá, filhão? Fica nessa live. E chama a galera da sua comunidade também. Fica nessa live e chama a galera. O que eu quero dizer pra vocês, gente? Toda pessoa que não respeita a regra, ela é responsável pela entrada em uma gaiola, ainda que não seja ela que tenha se levado para a gaiola. E muitas pessoas, elas quebram regras porque elas não suportam o tempo do processo. O processo criativo que há em nós, ele tem um tempo que não pode ser metrificado por outra pessoa. Porque não existe fórmula. O meu tempo do florescer criativo é diferente do Tutu, que é diferente da Betânia, que é diferente da Dani, que é diferente da Nath, que é diferente da Weislane, que é diferente do Felipe, que é diferente do Biel, que é diferente da Brenda. O que eu quero dizer? Carlos, não, você não precisa da nossa ajuda. Você precisa se ajudar neste momento. Neste momento você precisa deixar de querer se colocar na gaiola. Você precisa se ajudar neste momento. E por que eu estou falando isso? Porque mais de 3 pessoas já falaram, 4 pessoas falaram aqui. Existem pessoas que estão colocando a esperança no outro, enquanto sequer se prepararam para voar com o empurrão do outro. Não adianta colocar turbina em aeronave que não está preparada para voar. Quando o jardineiro, ele arranca a raiz, ele mata a planta e ele tira, consequentemente, a beleza de todo o jardim. Quando o jardineiro vai lá e arranca a planta para ver se a raiz está crescendo, ele interrompe um processo de crescimento. E automaticamente ele tira a beleza de todo um jardim. O que eu quero dizer? A criatividade que está dentro de você, sendo gerada, ela precisa respeitar um tempo. Mas cuidado para que você não coloque a ideia para fora antes e mate todo um jardim que também está à tua volta. Ou cuidado para que você não arranque essa ideia de dentro com uma raiz que não está fortalecida e com isso mate aquilo que preenche e continua dando vida. Tem uma fala de um filósofo italiano, que eu não vou lembrar o nome dele agora, se eu não me engano é o Ferrarese, se eu não me engano. Enfim, ele diz o seguinte: quando um passarinho pica uma fruta, o que acontece com essa fruta? Me diz vocês aí, quando um passarinho pica uma fruta, o que acontece com essa fruta? Quando um passarinho pica uma fruta, o que acontece com essa fruta? Não tenha medo de escrever. Responda. O que acontece com essa fruta? Amadurece antes do tempo. Ela amadurece antes do tempo. Nem sempre apodrece. Ela amadurece antes do tempo. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Ela não apodrece. Ela amadurece antes do tempo. O que eu quero dizer para vocês? Assim são nossas crianças
frente aos traumas que sofreram na infância. A gente amadurece frente aos traumas, um tempo errado, e muitas vezes leva consigo esses traumas. Cuidado, porque quando você é picado por uma crítica, quando você coloca uma ideia antes do tempo, quando você expõe ideia para a pessoa errada, não respeitando o tempo, você está fazendo com que force ela amadurecer antes do tempo, e ao amadurecer antes do tempo pode gerar trauma, e esse trauma pode te colocar em uma gaiola. Sabe por quê? Tudo antes do tempo significa um pouco de imaturidade, significa criança. E o nosso artista, responsável pelo lado criativo, está ligado a uma criança que habita em nós. Eu quero dizer para vocês nessa manhã que a sua criança precisa ser acolhida para que ela amadureça de forma saudável. Mas eu quero dizer para vocês que se alguém picou, se alguém machucou e fez você amadurecer mais rápido, é preciso que você viva o tempo do acolhimento dessa criança criativa para que a tua criatividade aumente, para que a tua criatividade seja plena e você de fato gere influência. O tempo de cada um aqui é único, é subjetivo, mas ficar parado não pode ser a opinião de ninguém e nem a decisão de ninguém que está aqui. A criatividade, ela não vem do externo para o interno. Para de buscar criatividade no conteúdo alheio. Eu vejo diversas pessoas, inclusive pessoas que eu admiro muito, falando, vai lá e copia um conteúdo. Não! A criatividade é um processo que nasce de dentro para fora e demanda tempo de lapidação. Só que qual que é o problema? A gente quer comentar, a gente quer falar daquilo que nós estamos vivendo internamente, a gente quer expor aquilo que ainda está interno, fazendo com que pessoas à volta atrapalhem a realização de um projeto grandioso que ainda está imaturo. Que é um exemplo claro disso, José. O sonho que Deus deu a José era para José, mas ele conta aos irmãos, que riem, mas que acreditam. Porque se eles não acreditassem, eles não entregariam, eles não colocariam José, eles não venderiam José, eles não colocariam José dentro de uma cisterna, né? Uma cisterna dentro de um buraco. Mas cuidado. A ideia criativa que nasce no teu coração hoje, quando você conta para outras pessoas, elas não têm obrigação de acreditar e nem de entender. Por quê? Porque a ideia foi entregue no relacionamento com o Criador para você e não para o outro. O problema é que a gente quer receber a ideia, a gente quer receber aquilo que é criativo e já entregar para que alguém nos ajude. Só que essa pessoa não faz por mal. Sabe por que ela não faz por mal? Porque ela não ouviu aquilo que Deus falou com você, aquilo que Ele entregou para você nessa ideia, dentro dessa criatividade. Não é por mal que ela debocha, não é por mal que ela não acredita. Ela não acredita porque ela não viveu o processo que você viveu ao receber essa ideia criativa. O problema é você que está falando no tempo errado, fazendo com que pessoas que ainda sequer ouviram
deboche, você ainda se aceita machucar com isso. Respeite o tempo do teu processo criativo. Ao invés de ser rápido para falar, seja rápido para observar o estágio da ideia que você carrega. Não conte aos outros aquilo que foi explicado por Deus somente para você. Não conte aos outros aquilo que Deus confiou somente a você. Aquilo que o Criador confiou somente a você. Porque quando você expõe antes do tempo, você se frustra porque você quer se frustrar. E por que você quer se frustrar? Porque pode ser que você amadureceu antes do tempo e já te causa pânico a grandiosidade do projeto que você tem nas suas mãos e você precisa se sabotar nesse projeto. E uma das formas que você tem de sabotar é colocar ele para fora no tempo errado. Até quando você não vai respeitar o tempo do seu processo criativo? Guarde uma coisa, gente. Toda ideia de sucesso, ela nasce aparentemente desordenada e sem sentido. É impossível uma ideia surgir pronta. Toda ideia, ela nasce aparentemente desordenada e sem sentido. O problema é você colocar para fora essa ideia sem sentido. Ou de forma desordenada. Os nossos erros, como eu já disse, eles são esboços do nosso sucesso. Mas muitas vezes nós tentamos empurrar, nós tentamos arrancar, nós tentamos alinhar, nós tentamos controlar as nossas ideias, ao invés de deixá-las crescer de maneira natural. Tem gente que escuta. Ou melhor, tem gente que ouve, mas não escuta. E o exemplo está acontecendo nessa live. Tem gente que ouve, mas não escuta. Tem gente que quer arrancar. Tem gente que quer controlar aquilo que deveria crescer de forma natural. Tem gente que quer turbinar o seu avião, sendo que este avião sequer está pronto para ir para a pista, quiçá decolar. Meu caro amigo Carlos, que está aqui, vou falar uma frase para você. É no silêncio que nossas ideias ganham voz. É no silêncio que as nossas ideias ganham voz. Paradoxal? Sim. Porque é quando a gente para de ouvir o externo, quando a gente cala as vozes, que a gente escuta a única voz capaz de falar: é chegado o momento. Foi preciso José calar as vozes para acessar o governo que ele sonhou e que para muitos foi motivo de deboche.
Não queira provar para o outro que você está certo, mas viva o processo para que ele constate que você está certo. Argumentos utilizados antes de uma audiência gera preparação para o adversário e perde a capacidade de gerar benefício para você. Segundo ponto da live de hoje. Aceite o mistério da criação. O que é um mistério, gente? É tudo aquilo que aparentemente não tem sentido, que aparentemente não tem lógica. A criatividade é um processo de entrega e não de controle. A lógica está no campo do controle, mas a criatividade está no campo da liberdade. A criação nos leva a uma autoprodutividade. Mas antes disso, a criatividade nos leva à contemplação. Não force e nem pule etapas. Guarde uma coisa. Foi, voltou? Guarde uma coisa, galera. O impossível, ele é um convite. O impossível, ele é um convite para quê? Para que aquelas ideias que são formadas na consciência, elas nasçam, elas sejam geradas, a princípio como conexões que são impossíveis. A princípio elas são geradas como conexões que não tem como trazer à existência. É como se fosse, quem lembra? Não sei se você lembra aí, eu estou trazendo um exemplo da geografia. Sabe o que é uma estalactite? Estalactite é aquela rocha que vai formando, sabe? É porque ela forma naquele negócio que pega nas grutas e fica aquele negócio assim no teto, parado. Você fala, isso é impossível. E você ainda fala assim, caraca, isso vai cair. Sabe aquele pontudinho que dá nas rochas? Sabe o que acontece? As ideias aparentemente são estalactites que vão surgindo. Mas daqui a pouco, quando elas se conectam, elas formam um grande projeto, pronto para ser visitado como um local único, valioso, que vai ser inclusive transformado em patrimônio da humanidade. Que é o caso da Gruta de Maquiné, próximo a Belo Horizonte. A princípio, a sua ideia não tem conexão, porque ela demonstra ser impossível. Mas é este impossível que é um convite para apenas iniciar a construção daquilo que vai ser patrimônio histórico. Aquilo que vai ser história da tua vida. Aquilo que vai te fazer acessar o ponto de influência. Aquilo que vai ser a virada tão sonhada de chave da tua história, da tua vida. Gente, aqui vem o grande insight dessa live. As suas ideias não serão externalizadas por falas, mas por ações. Quando a gente precisa falar para externalizar, é uma primeira demonstração de que o tempo ainda não chegou. E quando o tempo não chegou, significa que
pausas são necessárias. Mas não veja as pausas como muros ou como barreiras, porque neste caso, elas são pontes. Existem pausas que são necessárias para nos levar do outro lado do rio. Não deixe a tua ansiedade destruir a tua criatividade. E quer um outro exemplo para você entender exatamente o mistério da criação? Jamais perca o prazer naquilo que é hobby. As pessoas criativas são aquelas cujo trabalho continua sendo hobby. Porque a criatividade é leve. A criatividade, ela não traz o peso, porque ela é fruto da paixão que com o tempo se desenvolve em conhecimento, construindo um patrimônio chamado influência e potencial de ecossistema financeiro. Alex, você está falando difícil? Não estou falando. Na prática quando eu tenho uma ideia, eu seguro e a coloco em prática no momento certo, eu estou fazendo com que essa ideia me leve para aquilo que eu realmente estou buscando. O que é o que eu estou buscando? O desenvolvimento de um ecossistema dentro da Creator Economy, cujo potencial é de influenciar. Terceiro e último ponto da live de hoje é o efeito hobby na criação. O problema é que a gente, muitas vezes, transforma os nossos processos criativos em processos industriais. E como toda criação, ela é e precisa continuar sendo algo imanente, advindo da paixão. A paixão é tudo aquilo que você realmente gosta de fazer e transforma e desenvolve cada vez mais a partir do conhecimento. A criatividade é algo que vem da sua paixão. A sua consistência vem do conhecimento. Mas não queira criar métodos para o teu processo criativo. O que eu mais vi na minha jornada gerenciando carreiras foi quando a gente tentou colocar em fórmulas, quando a gente tentou colocar em jaulas grandes seres criativos. Você muda o mundo com suas ideias, mas você não muda um processo natural que começa por dentro. A gente muda o mundo com as nossas ideias. O problema é quando o mundo muda as nossas próximas ideias. As nossas ideias mudam o mundo. Mas o mundo não pode mudar a fonte que gerou essas ideias. Porque a ideia nasce de dentro para fora. E quando eu deixo o mundo determinar quem eu sou, o que eu devo fazer, automaticamente eu estou mudando a essência criacional que há em mim. Preste atenção, quando você faz daquele seu trabalho um hobby, você está fazendo da tua vida aquilo que é essencial para uma vida feliz. Quando nós praticamos um hobby,
nós nos libertamos das demandas do nosso ego e nós nos permitimos a viver a experiência da união com uma força maior, que é a força do Criador. É muito forte isso aqui, gente. Preste atenção no que eu estou te falando agora. Eu sei que grandes projetos mudam o mundo e eles surgem de um projeto que nasce de dentro para fora, que surge principalmente do nosso relacionamento com o Criador, porque é nele está linkado a nossa criatividade. Eu estava vendo agora há pouco nos stories aqui, da Pétala mesmo, do time de esportes, eles estão fazendo um documentário, e aí eu estava vendo ela falando do quanto é Deus que fez aquele projeto. Olha que forte. Eles estão na China agora. Eles sabem que foi Deus que deu esse projeto. O problema é se eles deixarem o mundo mudar o projeto que foi Deus quem deu. Aqui você perde a comunicação autêntica, que te levou ao lugar onde você está acessando agora. Grandes talentos morrem porque perdem a sua essência de fazer daquilo que é um hobby, daquilo que é uma potência criativa, se transformar em algo extremamente profissional ou somente profissional, enjaulando, voltando e colocando em gaiolas aquilo que é. Entende aí, Felipe? Colocando em gaiolas aquilo que é impossível de ser aprisionado. Preste atenção, porque a finalização agora é muito importante. Eu não estou falando que você não pode ter regras. Eu não estou falando que você não deve ter regras. Eu não estou falando que você não deve ter método. Eu não estou falando que você não deve criar processos. Então, por isso é que se chama processo criativo. Mas o que eu estou falando não confunda a paixão, que esta tem que respeitar um tempo de um processo que é único, com o conhecimento e aquilo com que você vai colocar em prática. O conhecimento, ele precisa de metodologia, precisa de processo. Mas a criação, se você enjaular, você mata a liberdade, você tira o espaço vazio por onde o avião vai decolar. E aí eu te pergunto, para quem quer voar, o vazio é essencial para que o avião passe por este local. Não preencha o vazio sem ser com um relacionamento constante com o Criador, que vai ser aquele que vai continuar trazendo novas ideias, novos caminhos, para que você exploda com aquilo que você carrega. O impossível que você encontra hoje, que você vislumbra hoje, ele nada mais é do que um convite para a virada de chave da tua história. Ou seja, respeitando o tempo, aceitando o mistério da criação e vivendo o efeito hobby, você tem em mãos um processo criativo. Mas não se esqueça que para identificar esse processo é preciso calar as vozes que te impedem de ouvir o Criador que se manifesta em você. Existem duas coisas que é preciso que a gente entenda. Primeira coisa, onde se tem eco, tem vazio.
Mas onde se tem muitas vozes, não tem escuta. Já gritou num ambiente vazio? Oi, 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 oi. Ainda que sua voz ecoe várias vezes, você consegue escutar. Cuidado para não preencher este lugar que precisa ser o vazio do eco com vozes que matarão a tua própria voz. Não coloque dentro de você as palavras que jamais poderiam ou deveriam sequer serem escutadas. Porque tem gente que quando você conta, tem gente que se souber da tua ideia, ele mata o teu projeto. Cuidado, porque às vezes você não conta. Mas você decide trazer com você essa pessoa. Tem gente que se for com você para o nível para onde você está indo, ele vai destruir o teu sonho lá na frente. Tem gente que se você carregar contigo, ele destrói em qualquer momento aquele projeto que era para ser grandioso. Não leve quem não se capacitou para estar no teu futuro. Não leve quem não se preparou enquanto você se preparava. Não deixe que pessoas atrapalhem o teu processo criativo. E não deixe jamais que pessoas enjaulem aquilo que necessita de liberdade. O processo criativo é, acima de tudo, se respeitar. O processo criativo é, acima de tudo, entender que há um projeto único para cada um de nós.